Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre doutrina, sobre Sagrada Escritura. Temos um convidado especial, Paulo Leitão. Paulo Leitão, um ex-pastor evangélico, hoje escravo de amor da Virgem Maria, escravo de Jesus, escravo dessa igreja que vem falar conosco sobre a nossa doutrina católica. Então que você possa chamar todos que estão aí na sua casa, que o programa hoje será muito especial. Estamos no ano da fé, temos que aumentar e crescer a nossa fé. Vamos discutir sobre fé católica. A nossa fé, ela está embasada em 3 pilares da nossa igreja. Esses 3 pilares da igreja, podemos colocar a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura. A tradição, os escritos dos santos, aqueles que foram fiéis até o fim. Mas também o magistério da igreja, o colégio dos bispos, cardeais, aqueles que rezaram juntos, clamaram pelo Espírito Santo para o fortalecimento da nossa doutrina. E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Esse tripé não pode se dissolver, eles estão entrelaçados entre si. Tradição, Sagrada Escritura, magistério, eles um fortalece o outro. Na Constituição Dogmática Dei Verbum, mostra que, sob a ação deste mesmo Espírito Santo, esse tripé contribui fortemente para fortalecimento da nossa fé. Então, Mara, a fé que passa de geração em geração, a fé da tradição da nossa igreja, da doutrina dessa igreja, una, santa, católica e apostólica, como foi transmitido o Evangelho segundo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo? Como se deu essa transmissão? Veja só, essa transmissão se dá de uma forma oral, mas também se dá na forma escrita. Meu irmão, você deve ter o Catecismo da Igreja Católica, que bom, que graça. Então busca isso. Nós vamos aqui falar rapidamente sobre esses fatos, mas você pode em casa cada vez mais crescer. Veja, se você for pegar o Catecismo, você vai encontrar que tradição significa ato de transmitir, tá certo? Então, nós vamos perceber que essa transmissão, que essa tradição pode ser chamada tradição católica, mas também pode ser chamada tradição apostólica. E por que apostólica? Porque é justamente os apóstolos que vêm transmitir, não é? Os bispos que estão em unidade e estão ligados ao Papa vão transmitir. E você pode aí em casa perguntar, mas transmitir o quê? Transmitir, meu amor, tudo o que a igreja é e tudo aquilo que a igreja acredita. Agora veja só, essa transmissão não vai se dar pelo que se passa na cabeça do homem, não. Essa transmissão, ela está justamente embasada na revelação divina. Então, se é revelação divina, vai estar embasada na mensagem de Jesus Cristo, tá certo? E na inspiração do Divino Espírito Santo. Não é algo que surgiu na minha cabeça sem fundamentação, não. É uma revelação divina. É importante falar. O verbo sempre existiu, mas o verbo quis se encarnar no meio da Virgem Maria. Meu irmão, e se ele se encarnou, significa que ele quis conviver com os outros homens. E através dessa convivência, ele foi passando, repassando, transmitindo a sua mensagem. Foi investindo cada vez mais que os homens conhecessem quais eram os mandamentos de Deus, tá certo? Como é que se devia rezar, por isso que ele vai ensinar, Pai nosso que estás no céu. Então, nosso Senhor, ele foi transmitindo aquilo que era necessário. Quais os costumes que nós devemos ensinar para os nossos filhos, os ensinamentos que o próprio Cristo deu. Então, esses ensinamentos vai cada vez mais se intensificando através do testemunho de Jesus. E foi ele mesmo que vai dizer o quê? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide a todas as nações. Isso é um ensinamento que nosso Senhor deu. Lógico, isso foi passado inicialmente de forma oral, mas depois isso foi escrito. E aí nós temos a nossa Bíblia, nós temos os documentos que a igreja hoje coloca. Compreende isso, meu irmão? Só que você, hoje, se sair para evangelizar, você está cumprindo justamente em obediência à palavra de Deus, que nos estimula cada vez mais a fazer isso. Então, entendamos. Se algo é oral e ele passa a ser escrito,
vai ser cada vez mais preservado, vai ser cada vez mais conservado. E é isso que a igreja vem colocar. Então, por isso que temos a Bíblia, por isso que temos os documentos conciliares, por isso que nós professamos o nosso credo, a liturgia da igreja. E hoje nós temos o quê? As filmagens. Como o nosso Papa Francisco, hoje os ensinamentos dele, não é isso, Paulo? Hoje a gente pode perceber através dessas filmagens. Então, isso é tradição. Isso vai sendo passado. Agora, é importante, meu irmão, tudo isso que é passado, tradição oral, escrito, só vai ter contexto, só vai ter embasamento se o magistério tiver uma aprovação. Daí a nossa necessidade que cada livro que nossa fraternidade escreve, nós levarmos para a igreja, para que a igreja dê o imprimato. Imprimato, faça o prefácio, dê autorização. Mas uma coisa importante, a Sagrada Escritura nunca pode ser descartada, embora várias doutrinas, várias seitas se embasam, se constituem filhas da Sagrada Escritura, a interpretando de uma maneira distorcida. Nós estamos aqui hoje com um ex-pastor evangélico, o ex-pastor Paulo Leitão. Mas, engraçado, Paulo, que Jesus ele não mandou escrever Bíblia, nem mandou distribuir Bíblia. Isso é um ponto interessante. Mas nas Sagradas Escrituras está a história do povo de Deus, inclusive está a história de Jesus, que é apresentada para toda a humanidade. Todos os ensinamentos necessários estão na Sagrada Escritura, mas precisamos entender a tradição. Mas, Paulo, você que veio hoje visitar o Consagra-te TV, você como ex-pastor, mas hoje como escravo de amor da Santíssima Virgem Maria, a Bíblia por si só, ela pode convencer uma pessoa que a verdadeira igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, as escrituras, elas existem para a Igreja Católica. Primeiramente, boa tarde a todos, nós na TV Potiguar. A Bíblia, ela existe para a Igreja Católica. Somente para a Igreja Católica. Está totalmente de acordo com a tradição da Igreja, né? Como diz o Papa Francisco, a Escritura e a tradição estão em unidade indissolúvel. Agora, o que leva as pessoas a distorcerem a Bíblia é a questão da interpretação individual, o que é inadmissível segundo as Escrituras, né? Segundo Pedro 1,20, ele diz, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação individual. Então necessita-se que tenha uma interpretação só, para que a igreja seja um só corpo. E que a verdade seja revelada. Daí a importância do catecismo, né? Catecismo vem de katachel, do grego, explicar. Você vê que na passagem do eunuco, quando ele estava indo de Jerusalém para Gaza, ele estava lendo Isaías. E o diácono Filipe se aproximou e perguntou, entendes o que está lendo? Que estás lendo? Ele disse, não tem quem me explique. Então, o eunuco bem que poderia interpretar a Escritura de sua forma e fundar até uma religião ali, né? Pregando Cristo da forma dele. Mas não, ele teve que estar de acordo com a interpretação do diácono Filipe. Ele disse, não tem quem me explique. Daí o termo catecismo, de katachel do grego, de explicar, ensinar, né? Para que todos tenham uma só doutrina. Por isso que São Paulo diz em Tito 1,9, né? Fique fielmente apegado à sã doutrina, tal como foi ensinada. Porque se for interpretar a Escritura de forma individual, já existem mais de 50 mil doutrinas diferentes, todas tiradas da mesma Bíblia, pregando coisas totalmente contraditórias umas às outras, né? E na própria Bíblia, o único que interpreta a Bíblia de forma individual é Satanás. Quando ele chega para Jesus, para convencer Jesus, tirar Jesus do caminho, ali em Lucas 4, né? Ele diz, tudo que ele diz para Jesus, ele diz, porque está escrito, né? Pule daí, transforma pedra em pão, porque está escrito, né? Deus vai mandar os anjos para segurar. Então, é a única interpretação individual que existe na Bíblia, é do próprio inimigo, né? A Bíblia só pode ser interpretada de acordo com a tradição. Então, Paulo, você que está aqui nos ajudando a interpretar essa doutrina, essa fé católica, a nossa igreja recebe muitos ataques. Então, quais os principais ataques contra a nossa igreja, especialmente a Santíssima Virgem Maria? Fale um pouco mais sobre esses ataques à nossa igreja, ataques à Santíssima Virgem Maria. Existem uma diversidade de ataques à Santa Igreja, né? Ela sempre foi perseguida e sempre vai ser até o final. Em especial, os maiores ataques são a Virgem Maria, né? Porque já está escrito, né? Desde Gênesis 3,15, né? E confirmado em Apocalipse 12,17, que haverá uma inimizade entre o inimigo, né? Entre a serpente e a mulher.
entre a descendência e a descendência da mulher. Então, a descendência do inimigo, ela sempre vai atacar a igreja, e especialmente Maria Santíssima, né? Então, são várias coisas, né? Uma das táticas é dizer que Maria é uma mulher comum, que é uma mulher pecadora, como as outras, né? O que é impossível segundo as Escrituras, né? Nós vemos ali quando fecha o Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando fecha o Torá, na lei deuteronômica, existe um código de maldições e bênçãos, né? Então, mostra que todo o povo recebeu maldição, porque todos pecaram. Só que tem uma coisa impressionante. Está em Deuteronômio 28. Existem as promessas, as bênçãos para quem não cometer nenhuma infração da lei. Então, aquelas bênçãos que existem ali em Deuteronômio, são só para aqueles que não cometerem nenhuma só infração da lei. Ou seja, nenhum pecado. E o povo judeu todo padeceu por causa disso, né? Interessante, está em Deuteronômio 28. Só, aí do 28, versículo 1 diz: só se obedeceres a tudo que está escrito, né, sem cometer nenhuma infração, é que receberia a bênção da lei. Caso contrário, receberia as maldições, se caísse em uma só infração. E a maldição, tem uma carga de maldições ali, uma lista gigantesca. Uma delas, está em Deuteronômio 28, 18, é: maldito será o fruto do teu ventre, se caísse em uma só das infrações, né? E se cumprisse tudo de forma perfeita, sem cair em nenhum pecado sequer, receberiam as bênçãos. A principal bênção era, está em Deuteronômio 28, versículo 4. Bendito será o fruto do teu ventre. E Santa Isabel confirma lá em Lucas 1,42, né? Bendito é o fruto do teu ventre. A diferença é que em Deuteronômio está no futuro. Bendito será. Lá em Lucas 1,42 está no tempo presente, né? Bendito é o fruto do teu ventre. Então, dizer que Maria teve pecado é uma agressão até ao próprio Cristo, né? Porque é um fruto bendito, né? Então tem várias outras táticas de atacar Nossa Senhora. Uma das táticas é dizer que ela teve filhos, né? Aí é incrível, porque o termo irmãos, São Paulo usa esse termo para todos os israelitas em geral. O termo adelfo do grego é usado, irmãos, para todos os israelitas, lá em Romanos 9, do 3 ao 4. Aí é engraçado que todos que eles citam como irmãos carnais de Jesus, Tiago, Judas, né? Todos têm pai e mãe na Bíblia. Interessante, né? Marcos 3,17, Tiago é filho de Zebedeu. Marcos 3,17. Marcos 3,18, o outro Tiago, filho de Alfeu. Ou seja, não tem nenhum filho de Nossa Senhora. O termo filho de Maria, do grego Urios Marias, foi empregado somente para Jesus Cristo. Então, que bom que vocês estão conosco vendo as belezas da nossa igreja. E nossos irmãos evangélicos podem se inquietar, mas é um convite a vocês para interpretarem as Sagradas Escrituras sobre a luz desse Espírito Santo, que revelou para Paulo Leitão e que pode revelar para você também as verdades escritas no Evangelho, a sã doutrina da igreja que deve ser preservada e vivida por cada um de nós. Mas o ex-pastor Paulo Leitão, que hoje é um consagrado à Virgem Maria, um consagrado a Jesus, um consagrado à igreja, e quem veio hoje, com seus conhecimentos doutrinários, fortalecer a nossa fé. Mas estávamos falando, Paulo, sobre ataques à nossa igreja, ataques doutrinários. Falamos aqui sobre ataques à Santíssima Virgem Maria, mas vamos lá, mais ataques sobre nossa igreja. Aonde mais se ataca a sã doutrina católica? Existe uma diversidade de ataques, né? Uma das questões também, existe uma confusão muito grande. Inclusive, muitas Bíblias são adulteradas para atacar a igreja, né? Inclusive, no meu livro que eu estou lançando ano que vem, que é um Filho em Defesa da Mãe, vai ter um capítulo só sobre adulterações propositais das Escrituras para atacar Nossa Senhora, né? E existem adulterações para atacar muita coisa, né? Por exemplo, era comum no Velho Testamento fazer procissão, é um costume específico do povo de Deus. Você vê em Josué 3,3, em 1 Crônicas 15, versículo 15 e o 25. As procissões eram idênticas às católicas, as procissões que estão na Bíblia. Você vê que eram idênticas. Você abre em 1 Crônicas 15,
no versículo 15 ou 25, você vê que as procissões eram idênticas. As pessoas os levitas pegavam, colocavam varais sobre os ombros, colocavam a Arca da Aliança em cima. Lembrando que a Arca da Aliança era uma imagem de escultura. Era uma imagem com, inclusive lá em Êxodo 25, 18, Deus manda esculpir 2 anjos, né? Então eles colocavam em cima dos ombros e saíam a caminhada. A procissão era idêntica à procissão que existe hoje na Igreja Católica. Aí uma das táticas da Bíblia, de uma Bíblia protestante, Bíblia Ferreira de Almeida, foi numa passagem onde Deus proíbe ídolos. O que é ídolos? Andar atrás de outros deuses. Ele adicionou o termo procissão, que Deus estava proibindo andar em procissão. Então, são uma das táticas de ataque à igreja. Eles confundem imagem de escultura que Deus manda fazer. Deus proíbe imagens de outros deuses. Inclusive em Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem de santos. Manda fazer imagem de 2 querubins. Ah, Paulo, mas querubim é anjo, não é santo. Não, na luz do Evangelho, os santos são iguais aos anjos do céu. Está lá em Lucas 20, do 34 ao 36, né? Pois já são ressuscitados, pois são iguais aos anjos. Né? Então, várias passagens. Você vê que o templo de Salomão, lá em 1 Reis 6, a glória de Deus abundou no templo de Salomão. E era um templo repleto de imagens. Essa é uma das táticas também de ataque à igreja. Eles confundem a cabeça dos fiéis, né? Para que confunda, que a gente não saiba discernir entre uma imagem sacra, que é uma imagem agradável a Deus, a uma imagem de um outro Deus. Né? Totalmente diferente. Então, imagem de ídolos, de deuses, Deus condena. Agora, imagens sacras, imagens de santos, Deus manda fazer e é agradável a Deus. Inclusive, Josué, em Josué 7, 6, ele se prostra diante de uma imagem. E Josué era adorador de Deus. E se prostrar é a mesma coisa que adorar? Jamais. Várias pessoas se prostram na Bíblia. Então fala um pouco Moisés se prostra diante do sogro, em Êxodo 18. Davi, Betsabeia, né? Então, várias pessoas. O próprio Josué se prostra diante de uma imagem de escultura. Agora, inclusive, o carcereiro no Novo Testamento se prostra diante de Paulo e Silas, né? Então, as pessoas confundem. Adorar algo que vem de dentro, né? Adorar algo que vem do coração. A pessoa que confunde prostrar com adorar é porque nunca adorou do interior. Né? Prostrar é um gesto. É um gesto de humildade, né? É um gesto de humildade. De saber pequeno. O povo de Deus sempre se prostrou. Então, mas vamos lá, mais ataques sobre a nossa igreja, a nossa doutrina. Claro, temos muito respeito a você, irmão evangélico, que está nos assistindo. Apenas nós precisamos formar nosso povo. Inclusive, como católico, nos formamos com irmãos evangélicos que testemunham sua fé. Mas você, evangélico que nos assiste, também aprenda um pouco conosco, que temos algo para lhe ensinar. Então, Paulo, um pouco mais sobre esse contexto da Sagrada Escritura para converter o fiel à sã doutrina católica. O principal é que, em toda a Bíblia, Deus nunca admitiu, inclusive é abominação para Deus, mais de uma liderança religiosa na terra. Em toda a Escritura, Deus jamais admitiu mais de uma liderança religiosa na terra. Tem que ser um só pastor na terra. Um pastor no céu e um na terra. Jesus tinha 12 apóstolos. Ele mandou só Pedro pastorear o rebanho. Está lá em João 21, do 15 ao 17. E assim é, porque Deus nunca mudou. Teve até Miriam, que era uma grande profeta, lá em Números 11, Números 12, Números 16, tem várias passagens que mostram essa questão de quando alguém se pôs contra a autoridade de Deus. Miriam chega lá em Números, né? Mas Deus, você só fala pela boca de Moisés. Ele fez, é porque toda a minha casa foi confiada a Moisés. No mesmo livro de Números, tem uma hora que Coré propõe uma reforma. A rebelião de Coré. Coré diz, não, todo aqui a gente pode fazer as lideranças separadas aqui, né? Não só Moisés. Deus abre um buraco no chão da terra e sucumbe todo o povo de Coré e todos que o seguiram. Porque Deus sempre só admitiu uma liderança religiosa na terra e Deus nunca mudou. Só pode haver um porta-voz de Deus na terra. Tanto no Velho Testamento como no Novo é o mesmo Deus. Né? Você vê que em Atos 15 tem um concílio de Jerusalém. E Tiago era a liderança máxima em Jerusalém. Só que existia a liderança universal da igreja, que é o papado. Você vê Tiago sendo líder de Jerusalém, a palavra de Tiago nada valeu no concílio. Prevaleceu a palavra de Pedro. Porque Pedro era o porta-voz de Deus na terra. Pedra.
Cefas, pedra. Pedro diz o seguinte, lá em Atos 15, 7, ele diz, bem sabeis que Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca saísse a palavra da salvação. Né? Então, o que Pedro propôs no concílio foi o que foi mantido. Não foi o que Tiago propôs. Tiago queria que houvesse justificação pela lei mosaica, queria que houvesse abstenção de alimentos. E Pedro disse, não vamos impor isso aos gentios. Então sempre Deus só admitiu uma liderança religiosa na terra. Até São Paulo, que era um homem muito culto, São Paulo podia ter aberto uma igreja para ele. Por que ele ia ficar na mesma igreja de Pedro? Né? Porque o que ele recebeu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é unificador, um só Espírito. Onde há o Espírito Santo, há unidade. Santo Agostinho dizia, né? O Espírito não segue um membro amputado do corpo. Então São Paulo, lá em Gálatas 2, São Paulo teve que ir lá em Pedro para confirmar, ele foi confirmar a graça que me foi dada, para que estivéssemos todos em pleno acordo. Ou seja, uma só doutrina, um só corpo. Então, eu até faço nesses debates que tem, parece que um dia algum protestante me mostre. Aonde na Bíblia Deus autoriza mais de uma liderança religiosa? Nunca. Nunca Deus autorizou. Sempre é uma liderança religiosa, um só rebanho. Até tem pessoas escolhidas de Deus em outros apriscos. Em apriscos de homens. Existem pessoas escolhidas, pessoas boas que estão em outros apriscos. Mas Jesus diz, estão em outros apriscos, mas é necessário que sejam conduzidos a mim, pois haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Então, Paulo, em tudo que você viu, hoje nós, como Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, Paulo está aqui não como apenas um convidado específico. Não, Paulo é um consagrado à Virgem Maria. Paulo faz parte da família de discípulos da Mãe de Deus. Daí a confiança de convidá-lo e a autoridade dele de falar com vocês. Então, Paulo, como consagrado à Virgem Maria, então, Paulo, para você, para a sua família, a consagração à Nossa Senhora, quanto influenciou nesta fase de sua vida, nessa sua fase de conversão? Como a consagração à Nossa Senhora se coloca hoje na sua história? Foi fantástico, né? Porque a consagração, ela me trouxe à tona várias coisas que estavam presas e aconteceram coisas fantásticas. Você vê que é como levar Maria para casa. Você vê que Salomão, ele não pediu sabedoria a Deus, ele pediu a fonte da sabedoria. Né? Do hebraico, Lob Shomer. Ele pediu a fonte da sabedoria. Esse termo Lob Shomer significa um coração que escuta. E eu, como já tinha lido várias vezes a passagem, eu como pastor protestante tinha lido várias vezes, né, ali, eis tua mãe, né? Mas ali eu não escutei com o coração, eu apenas li. Mas quando a gente pede essa sabedoria, e quando Maria nos conduz a essa fonte da graça, a gente começa a olhar com os olhos que João olhou. E o discípulo levou ela para a sua casa. Então essa consagração foi muito importante. Foi muito importante porque o livro eu estava meio que enrolado para montar. Montei no instante o livro. Montei no instante. Né? Eu estava com dificuldade de terminar, de achar algumas passagens, algumas coisas que faltavam para finalizar o contexto. No instante eu fui chegando ao final, apareceu a editora, foi um negócio impressionante. Mãe foi fazendo, né? Porque né, Maria, ela é mãe da igreja, né, mãe do povo de Deus. Ela é mãe dos que seguem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Né? Esses são a semente da mulher, são a descendência. Está lá em Apocalipse 12, 17. Então, esse povo mariano foi se encontrando. Não existe cristandade sem mariandade. É impossível. É impossível ser filho de Deus sem ser filho de Maria. Lá em Gálatas 4:4, Paulo diz, né? Deus mandou seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei e para que recebêssemos a adoção de filhos. O próprio versículo responde à indagação do versículo. Para que Deus mandou seu filho nascido sob a lei? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. O próprio versículo responde. Para que Deus mandou seu filho nascido de mulher? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Né? Como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, né? Quem não tem Deus por pai, né? Não é possível ter Deus por pai sem ter Maria por mãe. Né?
Então parece que eu estou vendo que você tomou posse desta maternidade. Você, sua esposa, seu Toda a minha filho, família. toda a família. Nós conseguimos enxergar na família de Paulo um novo brilho. Um brilho novo. Já estava convertido como católico. Mas agora a gente sente o brilho, o explodir. O brilho da Virgem Maria, da família de Nazaré que resplandece naquela família. E até ver mesmo a necessidade e a graça de quando se encontra a Virgem Maria, tudo se transporta, tudo se transforma, tudo se esclarece, tudo se restaura. É uma graça. E o desejo de levar para o outro. O objetivo desse programa é formação. O Consagra-te TV é um programa que quer levar formação, doutrina, para você que é consagrado a Nossa Senhora, para você que deseja se consagrar a Nossa Senhora, conhecer a nossa Igreja Católica, conhecer na verdade, conhecer no testemunho. Uma boiada às vezes se perde por um grito. Você perde a boiada por um grito. E aqui nós clamamos, gritamos, tocamos trombetas para você que está fraco na sua fé, para você que está inquieto no segmento da religião católica verdadeira, apostólica romana. Você que é um protestante católico, que tem muito na nossa igreja. Que você acorde, volta logo para a Igreja Católica. Como diz o nosso Papa Francisco, nossa igreja não é uma igreja de carta e documento, não. É uma igreja mãe. Como diz Paulo, é a igreja que, como mãe, lhe acolhe. Nossa Senhora lhe acolhe, Nossa Senhora quer lhe receber, cuidar das suas feridas, cuidar da sua dor, lhe botar no colo. E os documentos, a doutrina, são importantes para fortalecer nossa fé. Mas você precisa de voltar a receber dengo, carinho e colo da sua mãe, Maria Santíssima, e dos seus irmãos, da grande família, dos irmãos de Jesus, do Filho da Virgem Maria.